eles os melhores discípulos que qualquer pastor gostaria de ter. Amém? Então, quando eu subo aqui, eu me sinto assim muito alegre, porque eu sei que realmente você é uma bênção e você realmente está vivendo tudo aquilo que nós temos ensinado aqui no nome de Jesus. Amém? Então, antes de começar essa palavra, né, eu quero começar também contando uma história, né, engraçada para variar. Então, assim, tinha uma igrejinha lá no interior, né, e o pastor morreu. O pastor morreu e aí a igreja estava sem pastor. E aí o presbitério reuniu, falou: não, nós precisamos de um pastor e tal, e decidiram escolher um irmão, né, um irmão que já era lá presbítero lá na igreja e tal, e falou assim: olha, chamou ele, falou: olha, nós queremos você como nosso pastor, só que você vai ficar 3 meses no teste, pregando, ensinando, né, e aí se você for aprovado, nós realmente queremos colocar você como nosso pastor. E aí o pastor começou a pregar, irmão, na primeira semana, aquela unção, aquela bênção, né, meu Deus, que poder, aquela graça de Deus. Aí na segunda semana, irmão, aí a unção mesmo, aí os irmãos falaram: não, é ele é o nosso pastor e tal. E aí o presbitério reuniu depois do culto, né, e foi: não, realmente é ele que nós queremos e tal. E o pastor já tinha ido embora, esse irmão já tinha ido embora. Aí escolheram um irmão, um diácono, para ir lá avisar na casa do pastor que ele tinha sido escolhido para ser o pastor da igreja. Aí o irmão foi. Na hora que ele estava chegando assim para bater a campainha na casa do pastor, ele escutou um grito horrível, uma voz de uma mulher: ah! Ele vai me pegar! Aí ele assustou. Aí escutou uma outra voz assim: agora eu te mato! Agora eu vou te matar! Escutou os barulhos: pá, pá, pá. Aí o diácono falou assim: misericórdia, o pastor está matando a pastora, eu vou embora. Foi embora. Voltou, chegou nos irmãos e falou assim: irmãos, não dá não. Não dá, ouvi uns negócios estranhos demais lá na casa do pastor, e não dá para a gente colocar ele como nosso pastor não, chama ele. Aí foram lá chamar o pastor, esse irmão, né? Aí chamou lá o pastor e falou assim: pastor, mas o que aconteceu? O irmão fulano foi lá dar o recado para você, que você tinha escolhido para ser o nosso pastor. O que aconteceu? Ouvindo uns gritos lá estranhos: eu vou te matar, agora eu te pego, eu vou te matar. E isso é verdade? O pastor falou assim: é verdade, isso é verdade. Aconteceu que minha esposa tem pavor de rato. E na hora que o irmão estava chegando, eu estava correndo atrás de um rato. Então na hora que o rato apareceu, minha esposa subiu em cima da cadeira e disse: mata ele, eu vou morrer. E o pastor falou assim: eu vou te matar. Então assim, irmãos, tome muito cuidado com aquilo que aparece que é. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: à medida que você me conhece, fala para ele, à medida que você me conhece, você vai entender que a graça de Deus está sobre a minha vida. Amém? Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Então, querido, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que parece que é. Não é assim? E o diabo é mestre para trabalhar em cima disso, não é verdade, irmãos? Em cima das deduções. Então você ouve algo, parece que é aquela situação, mas depois você vai checar, não tem nada a ver com aquilo que você imaginou que era, né? Mas eu quero falar nessa noite sobre os 7 passos para receber respostas de oração. Quantos querem aqui que as suas orações sejam respondidas? Digam amém. Então, querido, existem alguns princípios, existem alguns passos que nós precisamos praticar, que nós precisamos andar nesse caminho para que as nossas orações sejam respondidas. Você sabe qual que é o problema dos crentes? Deixa eu te falar, é que eles fazem um saladão, fazem um sopão dos ensinamentos bíblicos, e a coisa não dá certo, e aí ele fica frustrado e magoado com Deus. Ele confunde os ensinamentos, ele mistura as coisas, e aí, querido, não dá certo.
Porque Deus é um Deus de princípios. Amém? E quando eu cumpro o princípio da maneira certa, eu vou ter os resultados. Amém? Então existem, eu quero falar uma parte introdutória hoje, né? Eu quero me deter nessa parte introdutória, algumas considerações importantes. Então, primeiro, se você quiser anotar, existem muitos tipos de oração, muitos tipos, e cada tipo de oração tem princípios diferentes que reagem àquele tipo específico de oração. Talvez você não sabia disso, mas cada tipo de oração existem princípios diferentes e que eu não posso misturar esses princípios, porque senão a minha oração não vai ter o resultado que eu preciso. Por exemplo, existe um tipo de oração que é a oração de entrega, é a oração de consagração. O que é essa oração de entrega, essa oração de consagração? É quando eu não tenho a plena revelação da vontade de Deus para a minha vida. Então eu chego diante de Deus, eu me ajoelho e digo assim: Senhor, que seja feita a sua vontade. Olha, Senhor, eu quero isso, tal, mas eu me entrego a Ti, Senhor, eu dou a minha vida a Ti, mas que seja feita a Tua vontade. Isso é uma oração de consagração, uma oração de entrega, quando nós não temos total compreensão da vontade de Deus específica para aquilo que eu preciso. Amém? Outro exemplo é a oração de batalha espiritual, né? Aonde você se une com Deus contra as forças espirituais do mal, que nós chamamos de orações de guerra espiritual, né? Então pessoas que não entendem como isso funciona, como é que há momentos, querido, que nós precisamos entrar na guerra, entrar na batalha espiritual, e existem princípios para que você possa fazer uma guerra espiritual, uma oração, né, específica para aquilo. Amém? Esse tipo de oração, né, que vamos estudar nas próximas semanas, é o tipo de oração na qual você quer receber uma resposta para a sua oração. Amém? Quantos querem receber resposta para as suas orações? Eu creio que você tem algo que você precisa de Deus. Eu sei que existem demandas que você tem colocado diante do Senhor. Eu sei que existem causas que você tem apresentado diante de Deus. Agora, é muito triste quando nós oramos e não temos resultado. Isso desanima, isso é desanimador. Verdade ou não? É a mesma coisa de você trabalhar e não ter salário. Quem aqui já trabalhou e não recebeu? Né? Eu lembro do testemunho da irmã Juliana, né? Ela trabalhou 3 meses sem receber, irmão. Ei, mas ela estava feliz, viu? Nossa, que alegria que dá na gente, né, irmão? Que disposição que me dá para trabalhar e não receber. É assim que funciona, irmão? Não é. Da mesma maneira é a oração, né? Então, querido, se você tem orado e não tem recebido resposta, é porque algo precisa ser mudado. É porque você, em algum momento, não está usando os princípios necessários para aquele tipo de oração, para você obter a resposta que você precisa. Amém? São princípios diferentes para cada tipo de oração, né? Então, por exemplo, se eu for jogar futebol com as regras do basquete, vai dar problema, irmão. Vai não dar? Já pensou o Neymar, irmão? Lá jogando futebol, de repente ele pega com a bola, sai debaixo do braço, jogando a bola por cima, fala: pirou, tá doido, né? Então eu não posso misturar, né, os diferentes tipos de oração e princípios e querer obter esses resultados. Amém? Assim também, né, não pode haver misturas, ok? Então, primeira coisa, algumas preliminares para você entender, né? Isso é um estudo, tá? É uma série de mensagens que nós vamos falar sobre oração, ok? Assim como eu fui muito abençoado sobre a série de mensagens do Espírito Santo. Quantos foram abençoados aqui com aquela série de mensagens sobre o Espírito Santo? Irmãos, eu fui muito abençoado. Eu fui muito, assim, tocado por Deus, né? O Espírito Santo realmente, né, tocou no meu coração e foi uma bênção
E eu creio que também essa série de mensagens sobre oração, você vai ser muito abençoado. Então, primeira coisa, a oração é conversar com Deus. Portanto, é importante que haja naturalidade. Vira para o seu irmão e fala assim: oração é conversar com naturalidade diante de Deus. Eu acho engraçado alguns irmãos. Ele vai orar, e aí ele muda a voz. Já percebeu? Assim, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir nessa noite. Aí Deus fica olhando para ele e fala assim: por que ele mudou a voz para falar comigo? É a mesma coisa de eu acordar de manhã, olhar para minha esposa e falar assim: bom dia, meu amor, tudo bem com você? Ela vai pensar o quê? Ficou doido, está doido, pirou, né? Eu não preciso mudar a voz, irmão, para conversar com a minha esposa. É verdade ou não? As pessoas que nós temos intimidade, nós conversamos de uma forma natural. A oração, ela precisa ser de forma espontânea, como quem conversa com um amigo. É assim que Deus deseja. Só que a religião nos ensinou essa maneira, né? Como que se eu mudasse a voz, o meu tom de voz para falar com Deus, isso de alguma maneira trará um efeito diferente. Claro que não, querido. Amém? É claro que não. Então eu preciso agir, eu preciso falar com Deus de uma maneira natural, como quem conversa com um amigo, né? Então, de repente você está passando por alguns problemas financeiros, e aí você começa, né? Fecha seus olhos, ou lá no seu tempo sozinho com Deus, fala com o olho aberto mesmo, mas orando, conversando com Deus. Senhor, quero te falar, o negócio está difícil, cartão de crédito, você sabe como é que é, né? Eu tô apertado, Jesus, mas eu confio em Ti e tal. Me ajuda aí, Senhor. Dá um jeito, faz um vale. A Bíblia fala, a Bíblia diz que lá no céu eu vou morar na mansão de ouro, as ruas são de ouro. Faz o vale, Jesus. Me ajuda. Amém? Então, se você for com aquela panca toda, meu Deus, ó Senhor altíssimo e glorioso, excelso, soberano. Aí Deus fala assim: por que ele está mudando a voz desse jeito? Deus pensa assim: meu Deus, por que brincadeira, né? Então haja com naturalidade. Fala assim: oração é como quem fala com um amigo. Amém, irmão? Outra coisa que você precisa entender. Segundo, a oração deve ser um diálogo e não um monólogo. A oração é o quê? Um diálogo. Irmãos, eu já fiz isso demais. A minha oração, na verdade, estava sendo um monólogo. O que é um monólogo? Só um fala. Então eu começava a orar e eu abria a metralhadora e começava: Senhor Jesus, falava, pegava a lista de oração e começava, falava, e Senhor, eu te agradeço, eu te peço, em nome de Jesus, repreendi os demônios tudo, e falava, ficava 1 hora falando, irmão, em nome de Jesus, amém. Na hora que Deus ia falar, amém. Acho que amanhã Ele vai falar comigo. Deus estava doido para falar comigo, irmão, mas eu não deixava. Você conhece alguém assim que você vai conversar com ela, não deixa você falar? É ruim, não é, irmão? Você tem que fazer assim, fazer igual na escola, né? Será que eu posso? A pessoa não para, irmão. Emenda um assunto no outro, irmão, que vai dando uma angústia, uma agonia na gente, não é? Na hora que você vai falar, a pessoa, não, fala. Tem gente que age com Deus do mesmo jeito. Na hora que Deus quer falar com ele fala: em nome de Jesus, amém. Acabou a oração. Deus ficou lá esperando e não teve oportunidade. Por quê, irmão? Porque Deus quer falar conosco. Então eu não sabia disso, mas isso é tão tremendo. Nós precisamos falar com Deus, mas no tempo de oração nós precisamos nos calar e ficar calado.
Porque eu fui ensinado que oração é só falar, ficar calado não vale. Claro que vale, querido. Faz parte de um diálogo, você está ouvindo a voz de Deus. Amém? E Deus é muito educado. Amém? Então, você deve ter esse entendimento. Ok? Terceiro, a oração... É porque tem muita gente, alguns são novos convertidos, então ele fica meio confuso. Como é que é esse negócio? Eu oro para quem? Eu oro para Deus? Eu oro para Jesus? Para quem que eu oro? Eu oro para o Espírito Santo. E ele fica uma confusão na cabeça dele, irmão. Para quem que eu oro? Para quem que eu peço? Quantos já ficaram confundidos? Para quem deve orar? Você já ficou? Então a oração, preste atenção, deve ser dirigida ao Pai no nome de Jesus. Então toda oração que você fizer, você deve dirigi-la ao Pai em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 23. Eu estou ensinando a você a ter princípios que vão levar você a ter suas orações respondidas. Ok? João 16, 23. Quem encontrou, diga amém. Se você não encontrou, você pode acompanhar ali no projetor. Amém? Diz assim, ó. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Jesus disse claramente aqui, irmão, preto no branco, que você deve pedir ao Pai no nome de Jesus. Amém? No nome de Jesus. O versículo 24 diz: até agora, o 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus está dizendo aqui que eu devo pedir ao Pai no nome dele, para que a minha alegria e a sua alegria seja completa. Querido, Deus não tem prazer na sua tristeza. Deus não quer ver você triste, melancólico, nhenhê, parecendo aquela hiena, toda cheia de minha vida não presta. Não, querido, Deus quer que você tenha uma alegria, e uma alegria completa. Essa é a vontade de Deus, amém? Deus tem uma bênção para você. Deus não está satisfeito, sabe, quando Ele vê os seus filhos sofrendo. Deus não está satisfeito quando há problemas no casamento. Deus não está satisfeito quando há problemas financeiros na sua vida. É o diabo que coloca câncer nas pessoas, é o diabo que coloca miséria, é o diabo que quer destruir o casamento das pessoas. Mas Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 10: eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, querido. Mas eu preciso fazer a oração da forma correta. Eu preciso pedir a Deus, Pai, no nome de Jesus. Amém? Olha, quarta coisa, dependa do Espírito Santo para lhe ajudar nas orações. Então hoje aqui na terra, quem é que está agindo e operando na vida da igreja, na vida dos crentes? É o Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Eu estou falando só algumas verdades preliminares sobre oração. Romanos 8, 26. Diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Daqueles que o amam. Segundo, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia. Mas um pouquinho antes, o versículo 26.
8:26. Da mesma forma, o Espírito, olha o E maiúsculo lá, que é o Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Fala comigo, fala assim: o Espírito Santo intercede por minha vida de acordo com a vontade de Deus. Então, como é? Eu não estou sabendo a vontade de Deus, eu peço ajuda ao Espírito Santo. É o Espírito Santo, querido, que vai me livrar da enrascada. Em outras palavras, é o Espírito Santo, filho, que vai te livrar do laço. Chuta que é laço. Eu estou relacionando com alguém, eu estou achando que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu estou achando. É igual a história do pastor e do rato. Eu estou achando que é uma coisa, mas não é. Não é assim? Porque até que prove o contrário, irmão, quando você está relacionando, quando você está fazendo romance real, namoro, o que você quiser chamar, todo mundo é beleza. Lindo, maravilhoso. Linda ela. Quando casa, aí manifesta, faz igual o Wolverine do X-Men. As garras, sai para fora. Meu irmão. Então você está meio na dúvida, eu não sei se não é. O que você vai pedir? Espírito Santo, me ajuda aí. Espírito Santo, me revela qual que é a sua vontade para a minha vida. Porque eu nasci para ser feliz, eu nasci para me dar bem, e eu vou ser mais que vencedor, porque a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Amém? Eu quero saber a vontade de Deus, eu pergunto para o Espírito Santo, irmão. Aí tem irmão que pergunta para o discipulador. Eu fico olhando para ele e falo, rapaz, e parece resposta de pastor que não tem o que falar, não é? Quando o discípulo pergunta assim, pastor, o que você acha? Eu falo, eu acho que você tem que orar. O que você acha, pastor? Eu tenho que casar? Eu acho que você tem que orar, irmão. Não, e o que você acha, pastor? Eu tenho que arrumar esse emprego? Eu tenho que largar aqui? Eu tenho que mudar lá para Abadiânia? Lá para Faina? Porque lá em Faina eu vou ganhar 4 mil reais lá. Aqui em Goiânia eu estou ganhando só 500. O que você acha? Eu falo, irmão, acho que você tem que orar. Para saber a vontade de Deus. Irmão, você acha que para casar tem que saber a vontade de Deus? Solteiro aí, cadê o solteiro? Você acha, solteiro, que você tem que orar para saber a vontade de Deus para você casar? Sim, diga, claro que sim. Mudar de emprego? Sim. E quando o inimigo sussurra no seu coração assim, ei, muda de igreja. Você acha que tem que orar? Não, irmão. Porque eu conheço que pessoas que estão aqui conosco, foi uma direção de Deus. Ele orou, buscou de Deus, e Deus confirmou, e Deus falou com ele. Por isso que ele está aqui, e tem sido uma bênção. Ok? Então, querido, eu tenho que saber a vontade de Deus para a minha vida. Por que, pastor, que eu tenho que saber a vontade de Deus? Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem, e desesperadamente corrupto. Eu acho. Eu estou sentindo vontade, meu coração está falando. Pois é, irmão, seu coração é enganoso. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e dizendo para ela, falo, querida, você precisa orar. Você precisa saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Se você quiser realmente ser bem sucedido e a sua alegria seja completa, como diz a palavra de Deus, você tem que saber a vontade de Deus. Amém, querido? Porque aí a gente sofre, irmão. A gente sofre.
igual subaco de aleijado com a muleta sem almofada. Sofre. Come o pão que o capeta maçou com o rabo. Porque não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Não aprendeu. Não aprendeu. Não aprendeu a buscar respostas no lugar certo. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que sonda os corações, ó o coração, vai interceder por você de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Ok? Então eu preciso ter discernimento disso, irmão. E tem muito crente tomando borrachada da circunstância, da vida, porque não ouviu a voz de Deus. Ok? Então o nosso maior e o nosso principal discipulador se chama Espírito Santo. Espírito Santo. Diga para o seu irmão, olhe dentro dos olhos dele, fala assim: irmão, o seu discipulador principal é o Espírito Santo. Não joga essa bomba para o seu discipulador, não, irmão. Eu brinco com a minha esposa e eu falo mesmo para os meus discípulos, falo, irmão, eu desisti de ser Deus, tem muitos anos. Eu não entro nesse negócio de ser Deus, não. Pastor, não, meu irmão. Olha, a Bíblia diz isso aqui. Agora, você quer saber a vontade de Deus? Vai para o quarto, vai orar. Vai orar, irmão, mas com força. Principalmente o solteiro que quer casar, irmão, você ora, mas com força, irmão. Hoje o Espírito Santo está mandando eu falar para o solteiro. Você ora até sua orelha bater palma, irmão. Você jejum até virar bacalhau, filho. Você sabe por quê, irmão? Porque o cara não ora nada. O cara não ouve voz de Deus nada. Toma decisão precipitada. Casa fora da vontade de Deus. Depois ele traz a bomba para o pastor resolver. Pastor, minha mulher é o capeta. Meu marido é o demônio. Pois é, irmão. Agora que você foi descobrir. Já é tarde, filho. Já é Elvis. Agora que você casou, que você já virou zoinho, já lá. Não. Agora você vai orar. Porque já que você fez um negócio fora da vontade de Deus, agora você ora para Deus mudar a circunstância. Porque Deus também é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Só que o preço é mais caro. Só que o negócio é mais caro. Amém ou não? Quem concorda de que diga amém. É desse jeito que funciona. Amém? Quinta coisa. Deus espera que sempre oremos. Não é opcional. Oração não é opção. Oração é a respiração do crente. Faz assim, respira assim, Tampa seu nariz e fica meia hora com ele tampado. Estou brincando, você vai morrer. Faz isso não, você morre. Então, da mesma maneira, irmão, que você necessita do ar que você respira, você precisa da oração. Do mesmo jeito. Abre lá em Mateus capítulo 6, 5. Mateus capítulo 6, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, os fariseus. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Então, Jesus falou claramente aqui, e quando vocês orarem. Não é uma opção. Jesus não falou assim, e quando vocês derem vontade de orar. Jesus não falou assim. Jesus afirmou, e quando vocês orarem, ou seja, ele espera para um crente, um cristão normal, né? Porque um cristão normal, irmão, ele vai orar. Então, presta atenção aqui comigo. Quando eu não estou tendo aquele ânimo para me orar, com certeza, eu estou doente espiritual. Eu preciso consertar alguma coisa na minha vida. Amém? Então, e quando vocês orarem, né? Abra lá em Romanos capítulo 12, versículo 12.
Romanos 12, 12. Você acha que é importante, irmão, perseverar na oração? Sim ou não? Olha o que diz. Romanos 12, 12, a parte B do versículo. Diz assim. Romanos 12, 12. Perseverem na oração. Texto pequenininho, né? A parte A diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Dá uma sacudida do seu irmão e fala assim: irmão, persevera na oração. O que é perseverar, pastor? Perseverar é o seguinte: você está na corrida e você vai correndo. Aí você sabe que tem uns que vai começar a cansar. Ai, não dou conta mais não. Ai, chama o SAMU. Morri. Mas quem persevera continua caminhando. É oração. Então, quando a pessoa para, quando ela desiste, ela deixou de cumprir esse versículo aí. Porque a Bíblia está dizendo que eu tenho que perseverar. Aí o irmão fala assim: eu já orei, pastor, eu estou 5 anos orando pela minha esposa, ela não mudou. Eu falei: nossa, você perseverou, hein? Poxa vida, ó, que perseverança, 5 anos, poxa vida. Entendeu nada de perseverança. Você sabe por quê, irmão? Porque Abraão esperou 25 anos pela promessa. Quantos anos? 25. Moisés andou 40 anos no deserto. Quantos anos? Quantos anos? 40. Irmão, você já orou 40 anos? Claro que não. Tem uns irmãos que têm 20. Como é que ele orou? 40 anos. Então, às vezes, irmão, a gente ora 2 dias, 1 semana, 1 ano, e já vira para Deus e fala: Deus, está demorando demais. Aí Deus fala assim: tem jeito de agir na vida do fulano. Ele começou a orar amanhã, depois da manhã faz 2 dias que ele começou a orar. Ele já quer alguma coisa. Você entendeu a piada? Não, né, irmão? Depois da manhã faz 2 dias que ele começou a orar. E já quer resposta. Não, quero resposta, porque senão... Não, meu irmão, vamos caminhar, vamos andar. Ó, vamos caminhar. É igual o líder de célula, irmão, que ele quer que a célula dele multiplique assim, ó. Ele quer fazer discípulo assim, ó. Ele quer que os discípulos venham prontinho, bonitinho, cheirosinho, limpinho e ganhando almas ainda. Eu falo: não. Você vai passar pelo teste da perseverança. Irmão, quantas vezes eu fiz célula, eu e as cadeiras. Tinha semana que nem as cadeiras não iam. Triste, irmão. Mas dava um ânimo, dava uma vontade de continuar. Querido, não há vitória sem perseverança. Principalmente na oração. E você sabe quem é? Eu consigo ver, eu consigo detectar os irmãos que são realmente estão vencendo. E eu creio que em nome de Jesus vão vencer cada dia mais, e você é mais que vencedor. Mas é aqueles que perseveram na oração. Não, campanha de oração, estou dentro. Vigília, estou lá. Amém? Tempo sozinho com Deus, pastor, estou tirando. Aleluia. Quantos minutos? Não, pastor, estou tirando meia hora, 1 hora todo dia. Aleluia. Aí sim, aí nós vamos ter vitória. Amém? Abre lá em 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Deixa eu te ensinar a achar Tessalonicenses. É fácil achar Tessalonicenses. Começa do maior para o menor. Tessalonicenses, Timóteo, Tito. Então Tessalonicenses vem primeiro. Depois vem Timóteo. Depois é Tito. Você nunca mais vai esquecer agora. Começa do maior para o menor. 1 Tessalonicenses 5,17.
que está depois do Colossenses, tá? O Tessalonicenses. 5,17. Orem continuamente. Na outra versão diz: orai sem cessar. Orar sem cessar. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Que nós oremos sem cessar. Irmãos, eu tenho feito isso. No trânsito, dirigindo, orando. No Espírito. Eu fecho a porta. A porta não, a porta já está fechada. Fecho o vidro. Né? Graças a Deus. Deus deu um carrinho com ar-condicionado. Ligo o ar. E tome a oração. Orando. Um dia eu estava assim no sinaleiro. Eu estava meio na presença de Deus assim. Dirigindo, irmão, chorando. A mulher parou assim, olhou para mim e falou assim: nossa, esse cara deve estar com um problema, tadinho. Deve ter brigado com a mulher dele. Orando, irmão. Você pode orar tomando banho. Qual o problema? Você pode orar indo para a faculdade, dentro do ônibus. Põe um Walkman. Para aquelas músicas. Walkman, irmão? Pô, eu sou do tempo do Walkman, irmão. Põe o iPhone. O Walkman, irmão, nossa. Meu Deus. Quem lembra do Walkman? Radião assim. Põe o fone no celular. Irmão, aproveita a viagem. Irmão, tem pessoa que sai daqui e vai lá para o campus. Lá no setor universitário. No setor universitário não, lá no Itatiaia, irmão. Atravessa a cidade. E não fala 5 minutos com Deus. Irmão, o cara fica 1 hora dentro do ônibus. E fica falando besteira e reclamando. Reclamando da fila, falando mal dos outros. Xingando o motorista. E não ora. Aproveita esse tempo, querido. Amém? Bota umas músicas bonitas no seu celular aí. Bota o Antônio Cirilo aí, o David Killa aí, em nome de Jesus, amém? Bota uma Bíblia legal e vai lendo, irmão. Vai remir seu tempo. Aí, o discipulador pergunta: e aí, está tirando tempo sozinho? Não tem tempo. Fica 1 hora no Zap. 1 hora no Facebook, som. O discipulador pergunta: orou? Não tive tempo. Será, irmão, que a gente não tem tempo? Assiste um filmão de 2 horas. Um filme. Depois a gente fala que a gente não tem tempo para orar. Né? 6º, a oração é o segredo do sucesso na vida cristã e no ministério. Diga para o seu irmão com assim, coloca mel na sua boca, fala assim: a oração é o segredo do sucesso na sua vida e no seu ministério. É oração, irmão, não tem outro lugar. Não existe outra coisa. Não existe. Não existe. Né? Tem um homem de Deus, E.M. Bounds. Ele disse assim, cada líder deve ser, primeiramente, uma pessoa de oração. Seu coração deve ser formado na escola de oração. Seriedade, competência, estudos, dons, nada disso substitui sua ausência. Tem gente que é muito intelectual. Já li todos os livros. Já estudei. Já fiz seminário, cemitério. Já fiz o curso tal. Aí você pergunta assim: quantas horas, e quanto tempo você tem orado? Não, uma oração. Tô orando muito não. Querido, presta atenção aqui comigo. Tudo que Deus faz pelo Espírito e pela palavra. Diga comigo: pelo Espírito e pela palavra. A palavra
no grego, na Bíblia, tem dois significados: logos e rema. Tem pessoa que só tem o logos. O que é logos? É a palavra escrita. Tem crente que ele sabe tudo que está escrito, mas não tem o rema. Diga comigo, rema. Fala assim: rema é resultado de oração. Só tem rema quem ora. Por isso que o irmão vem um dia, 10 dias, 50 anos, 162 anos na igreja, e a vida dele não muda, porque ele não tem revelação. Não tem rema, só tem letra. Não, mas eu sei onde é que está escrito. Eu sei. Ele lê lá Mateus 28, 18. E de fazer discípulos. Só letra. Mas quando você tem um rema, pum, aquilo queima você. Aquilo arde o seu coração. Fala assim: não, Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho revelação. Eu preciso fazer discípulos de Jesus. E aí ele vai e começa a cumprir os mandamentos. Amém? Isso faz toda a diferença, querido. A oração é o segredo. Sétima coisa: a oração é o canal de Deus escolheu para liberar sua vontade aqui na terra. Você sabia disso? Olha, presta atenção aqui comigo. A única maneira de Deus manifestar a vontade dele aqui na terra é através da oração. Você sabia disso? Tem um grande homem de Deus, o Otmani, ele diz o seguinte: não podemos mudar a vontade de Deus. Presta atenção. Não podemos mudar a vontade de Deus, mas podemos impedir que ela seja realizada na terra através da omissão da oração. Presta atenção. Vou usar uma ilustração, você vai entender. A vontade de Deus é como se fosse uma enorme caixa d'água. Uma enorme caixa d'água no céu. É a vontade de Deus. Existe um cano que sai do céu e vem aqui para a terra. Nesse cano passa a vontade de Deus. O cano é a oração, mas a torneira é a sua boca. Se você abrir a torneira, a vontade de Deus flui. Quando você ora, a vontade de Deus manifesta na terra. O que Jesus ensinou? Que seja feita a tua vontade, assim como é feita assim no céu como na terra. Então no céu, querido, a vontade de Deus ela é perfeita. Não há problema lá no céu com a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é soberana, ela é perfeita lá no céu. Mas aqui na terra não. Aqui na terra é diferente. Por quê? Porque eu preciso abrir a torneira. Eu preciso abrir a minha boca e começar a orar para que a vontade de Deus seja manifestada na terra, assim como ela é feita nos céus. Quantos estão entendendo? Por isso que a oração intercessória, presta atenção, por isso que a oração intercessória é uma coisa, é um nível de guerra e é um nível de, eu tenho que saber alguns princípios, porque senão não vai resolver. Por quê? Porque quando eu estou orando para outra pessoa, Deus leva em consideração o livre-arbítrio daquela pessoa. Você sabia? E aí Deus, Ele não pode ultrapassar, Ele não pode forçar o livre-arbítrio da outra pessoa. Por isso que eu preciso me colocar na brecha entre Deus e aquela pessoa e interceder por ele. Amém? Para que o Espírito Santo possa agir na vida daquela pessoa, mudando o coração dela, né, deixando o coração daquela pessoa quebrantada, para que a vontade de Deus seja manifesta na vida dele. Amém? Um outro homem de Deus chamado John Wesley. John Wesley. Quando já ouviu falar de John Wesley? John Wesley foi um dos maiores avivalistas que o mundo já conheceu. Fundador dos metodistas, né? E ele, um homem de oração. Você sabe o que ele disse? Olha a frase de John Wesley. Parece que Deus escolheu a se limitar às nossas orações. Que Ele nada fará pela humanidade, a não ser que alguém primeiro lhe peça. Deus decidiu se limitar às nossas orações.
Não há outra maneira, querido, de Deus agir se não for por meio da oração. Não há. Amém? Então, essas foram as preliminares. Só foi a preliminar. Agora o primeiro ponto, anota aí. Porque depois nós vamos continuar, não vai dar para falar tudo. Mas o primeiro ponto. Confirme no Espírito o que você quer e encontre as Escrituras que sustentam o seu pedido. É o primeiro princípio para você ter a sua oração respondida. Você vai buscar uma confirmação no seu espírito que você quer, e depois você vai buscar versículos bíblicos que sustentem o seu pedido. Amém? Então, eu já falei sobre a diferença entre logos e rema, né? Então, tudo na vida cristã começa e termina com um relacionamento de intimidade com Deus. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, 14. Primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 14. Primeiro livro de João 5,14. Diz o seguinte: esta é a confiança que temos e nos aproximamos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, vírgula, Ele nos ouvirá. Vamos ler o versículo. Está escrito, preto no branco. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. 2 pontos. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, vírgula, Ele nos ouve. Tem muito irmão que não tem oração respondida porque ele não está pedindo de acordo com a vontade de Deus. É simples. Você acha que Deus vai ouvir umas orações assim? Senhor, essa mulher minha não dá não. Me dá outra mulher, porque essa aqui... Você acha que Deus ouve uns negócios desses? Uns absurdos desses? Senhor, mata fulano. Quero que fulano morra. Senhor, faz justiça. Torra ele, Jesus. Você acha que Deus ouve uns negócios desses, irmão? Umas orações abestalhadas dessa. E o irmão que ora, irmão, pedindo desconto no dízimo, fala, não, Senhor, me ajuda aí, esse mês vou dar só 5%, tá? Você acha que Deus ouve os negócios? Tem irmão, que ele faz macumba gospel, feitiçaria evangélica. Ora para o outro morrer, para casar de novo. É uns negócios absurdos. Então, queridão, deixa eu te falar. Deus, Ele não passa por cima da sua palavra, dos seus princípios. Deus não passa por cima dos seus princípios. Alô? Deus não passa por cima dos seus princípios. Tá? Deus não passa. Deus, Ele não negocia a sua palavra. Agora, o homem tem livre-arbítrio. E por causa do livre-arbítrio do homem, ele tem uma dura serviço. Tem pessoas que ele é duro. Ele sabe a vontade de Deus, mas eu não quero a vontade de Deus. Deus está mandando, vai para lá. E fala assim, eu vou para cá. Aí Deus deixa ele ir. Só que lá no final tem um abismo. Você está entendendo? Só que Deus não quer que você vá para lá. Porque a vontade de Deus, diga comigo, a vontade de Deus, fala mais forte, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Quantos creem que a vontade de Deus é tudo isso? Aplauda Ele de todo o seu coração. É boa, perfeita e agradável, irmão.
A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Sempre. 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 Sempre é boa. Sempre é perfeita. Sempre é agradável. Todo dia. Toda semana. Boa, perfeita e agradável. Mas a gente peca por não conhecer a Escritura. A gente sofre por não conhecer a palavra de Deus. Né? Querido, você precisa entender que na palavra de Deus, vira para o seu irmão, olha dentro do olho dele, dá um sorriso para ele e fala assim: existem mais de 8.000 promessas para você. Quantas promessas, irmão? Diga comigo, 8.000. Jesus, 8.000 promessas, irmão. Tem irmão que pensou assim: ó, não estou vivendo nem meia. Tem 8.000. Abra comigo em 2 Coríntios 1:20. 8.000. Irmão, esse número fica gritando na minha cabeça: 8.000. 8.000. É promessa, irmão. Deus é Deus exagerado. Fala comigo, Deus é exagerado. Deus podia colocar só umas 5. Mas Ele fez questão de botar 8.000. É mais de 8.000, na verdade, né? 2 Coríntios 1:20. Encontrou aí? Presta atenção nesse versículo, irmão. 2 Coríntios 1:20. Diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Quantas forem? 8.000, 10.000, 20.000 promessas. Todas elas têm o sim em Cristo. Eu já tenho sim. Quantos já têm o sim em Cristo? É para você. Por isso, por meio dele, o amém. E é pronunciado por nós para a glória de Deus. Eu quero falar para você, querido, que todas as promessas de Deus, você já tem o sim dele. Você já tem o sim. É seu, por herança. Amém? Promessa de quê, pastor? Promessa de um casamento feliz, abençoado, de uma vida financeira abençoada, de discípulos poderosos, de uma célula poderosa, sabe, de uma vida abundante, de uma vida espiritual frutífera, de uma vida espiritual ativa, sabe, de uma vida cristã fervorosa. É o que Deus espera, querido. É o que Deus tem para você. Vida e vida em abundância. Amém? Essas promessas têm que ser apropriadas pela fé. Diga para o seu irmão, fala assim: você precisa ser um crente de muita fé. Vira para ele: não seja um crente bully. Quem conhece o crente bully? É o crente pouca fé. Deus tem mesmo, né? Benção para nós, né, pastor? Mas não sei não. Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Deus está querendo dar um carro novo para o sujeito e fala: não, bom mesmo andar de bicicleta. Porque quando a esmola é muito, o santo desconfia. Aí Deus está falando assim para ele: vai que é sua, Tafarel. Não, sei não. Não, você consegue ser o líder. Não, eu sou um excomungado. Não conta não. Liderar? Não. Isso é só para os homens de Deus, para os apóstolos, para as apostilas. Querido, Deus quer te usar poderosamente, entenda isso. E Deus não vai usar outra pessoa, vai usar é você. Fala sempre para o seu irmão, fala assim: Deus não vai usar outra pessoa, Deus vai usar é você. Fala assim: todas as promessas de Deus é para mim.
Você pergunta para o irmão assim: irmão, como é que você está? Não, estou tentando aí, né? Que tentando, rapaz? Você já é mais do que vencedor, cara. Como é que você está? Eu estou, mais ou menos. Fala, não, eu estou na bênção, em nome de Jesus. Amém? Palavra de fé. As promessas são apropriadas pela fé. Hebreus 6,12, para a gente concluir. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que por meio da fé e da longanimidade herdam as promessas. 1 Timóteo 6,12. Combata o bom combate da fé. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Fala para o seu irmão, fala assim: você é um soldado. Eu estava até brincando aqui no Aviva Jovem. Irmão, você acha que um soldado normal, você acha que um soldado normal na guerra, o pau está quebrando, irmão, tiro para tudo quanto é lugar, fuzil, granada, trincheira, irmão, lá vamos pular a guerra lá do Iraque, lá na Síria, lá, e bomba, explodindo, míssil. Aí o soldado pega a arma dele, põe nas costas e sai andando no meio da zona de conflito, desse jeito assim, ó. Você acha que um soldado normal vai fazer isso? Você acha, irmão? Claro que não. Por quê? Porque está numa guerra. Diga para o seu irmão: você está numa guerra. Só venceremos por meio da palavra. A palavra é a sua espada. Diga comigo: é a espada. Amém? É a espada. Então, querido, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz o quê? Não cesse de falar do livro da lei, mas antes nele medita de dia e de noite. Palavra de Deus. Então farás prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. O segredo do sucesso está lá. Josué 1:8. Conclusão. Deus, Ele quer responder às suas orações. Eu creio que, irmão, que você vai orar e Deus vai responder assim, poderosamente. Quando você realmente colocar o seu coração e cumprir esses princípios aqui, eu sei que a sua oração não vai ter obstáculo para a sua oração. Abra em Hebreus capítulo 6, 4:16 para a gente encerrar. O pessoal do louvor pode subir. Diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de que recebermos misericórdia, em encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você está aqui, querido, nessa noite, como resposta de oração, sabia disso? Alguém orou por você e você um dia entregou sua vida para Jesus, por isso que você está aqui. Amém? E eu tenho certeza, querido, da mesma maneira como alguém pagou um preço de oração por você, também você vai orar. E toda a sua família, seus amigos, seus parentes vão converter também. Em nome de Jesus. Seu filho, talvez seu filho está desviado, dando problema. Querida, querido, não desista. A oração é a arma mais poderosa do universo. É a oração. Fique de pé. Quero cantar uma canção e você vai fazer a sua oração e você vai pedir ao Espírito Santo de Deus, vai fazer dessa canção a sua oração. A sua oração. E a Bíblia diz que vale muito a oração de um justo em seus efeitos. Vale muito a sua oração. Feche os seus olhos.
Coloque a mão no seu coração, faça dessa canção a sua oração. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Faça a sua oração nessa noite, Senhor. Adore a Ele. É um tipo de oração, é a oração de adoração. Aleluia. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, ergue as mãos. És meu tudo, és meu Senhor. Diga pra Ele: és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Diga pra Ele: sem tua presença eu vou. Sem tua presença eu vou. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Erga as mãos. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos seus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Pega suas mãos e diga para Ele que você precisa dele. Diga: Senhor Espírito Santo, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Me ajuda a orar conforme a tua vontade, Espírito. Abra sua boca, querido, e comece a orar. Vamos orar por alguns minutos, alguns segundos. Abra sua boca e expresse a sua adoração a Ele. Diga: Senhor, como eu te amo. Apesar das lutas, das provações, Senhor, eu te adoro. Eu te amo, Jesus. Diga para Ele, erga as suas mãos, abra sua boca. Oh, te amo, te amo, te amo, te amo.